Seja muito bem-vinda a mais uma live, a nossa live em pleno feriado de carnaval. Eu sou a Nutri Carol Zonato e aqui no meu perfil eu ensino mulheres a desinflamarem o corpo e destravarem a queima de gordura. E na live de hoje eu decidi fazer essa live porque quando eu postei esse conteúdo, simplesmente bombou. Eu fiz um comparativo, né, sobre a forma errada de almoçar que inflama e engorda e a forma certa de montar o prato no almoço que desinflama e emagrece. Então eu vou contar com mais detalhes nessa live a diferença de um prato e do outro, tá bom? Então sejam todas muito bem-vindas, meninas. Quem puder, coloca pra mim no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Hoje eu vou ter que fazer uma live mais rapidinha, porque eu tô aqui, ó, entre um intervalo e outro, gravando pra vocês. Ó, já tô toda picada aqui, meu dedo tá todo picado e agora é a última parte, então não vou poder passar aí do horário, porque senão atrapalha o conteúdo, tem que ser uma hora bem certinho pra não dar problema. Então, todas me ouvindo bem, as meninas dizendo que sim, que tá tudo ótimo. E aí, vocês estão no feriado? Estão de folga, descansando? Estão prontas para pular carnaval mais tarde? Ai, meu Deus do céu, nesse calor, né, gente? Meu Deus do céu. Eu fico pensando, já pulei muito carnaval na minha vida, mas atualmente não mais. Eu fico imaginando nesse calor. Meu Deus, a galera nesse calor, nesse sol, pulando carnaval. Ai, meu Deus. Mas então vamos lá. Todas dizendo que estão me ouvindo bem, a conexão está boa, então vamos lá. Essa semana... Foi essa semana? Acho que se eu não me engano foi... semana passada, né? Hoje é segunda-feira, tô até meio perdida com o feriado. Na semana passada, eu fiz um conteúdo onde eu expliquei uma coisa muito importante com relação às proporções de um prato ideal, né, no almoço, para desinflamar e emagrecer. Por quê? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque na semana retrasada, eu estive em um evento lá em Brasília, de um mastermind que eu faço parte. E assim, toda vez que eu vou para esses eventos, não esse especificamente, né? Mas sempre quando eu saio de casa, inevitavelmente, o meu olho é meio clínico, né? Então, quando eu estou, por exemplo, em buffet de restaurante, é inevitável que eu observe ali a forma com que as pessoas se alimentam, porque isso daí sempre gera conteúdo. Sempre gera conteúdo pra mim. E aí, eu estava... Ah, que legal, aqui, sou de Brasília, amo Brasília, sempre estou em Brasília. Vira e mexe aí, de 3 a 4 vezes no ano estou aí, participando. E aí, inevitavelmente, eu estava no buffet, tinha uma fila grande, e eu estava ali e comecei a observar a forma com que essas mulheres montavam os pratos. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, isso daqui é um conteúdo legal. E dito e feito, quando eu fiz esse conteúdo bombou, né? Foi, nossa, tanto aqui quanto na rede vizinha, foi um estouro. Porque muitas mulheres falaram a mesma coisa. Carol, é assim, eu me sirvo desse jeito, agora eu tô entendendo porque que até hoje eu não consegui desinflamar e emagrecer, as minhas proporções estão todas erradas. Enfim, e eu vi um padrão, 90% das mulheres que estavam na minha frente, no buffet, elas se serviram da seguinte forma, tá? Imaginem um prato lá. Depois, quem quiser ver em detalhes, no vídeo eu monto, tem o prato mesmo, que agora na live não ia dar, né? Mas no vídeo eu mostro bem certinho as proporções desses pratos. Então, um desses pratos, então o que tinha na maioria dos pratos dessas mulheres? Que é a forma errada, tá? Metade desse prato, a mulherada colocava arroz e feijão. A maioria. Algumas colocaram macarrão, que tinha uma opção de macarrão. Outras tinham cuscuz marroquino, mas elas preenchiam sempre na metade do prato. Aí na outra metade, o que elas faziam? Colocavam um pouquinho assim só de fibra, um pouquinho só de legumes, ou um pouquinho só de salada, bem pouquinha coisa.
e um pedacinho de proteína, sem mentira, desse tamanho aqui, ó. Aí eu fiquei pensando, gente, mas que raio, né? Que todas as mulheres, elas têm o hábito de comer pouquíssima proteína. Sem mentira, o pedacinho da proteína que elas estavam comendo era assim, ó. Eles estavam servindo lá, tinha frango, tinha carne bovina e tinha tilápia. Teve uma delas que pegou juro pra vocês, uma isquinha assim, ó. E ai, Carol, você tá fazendo isso porque você fica olhando, observando e julgando. Não é com um olhar de julgamento, e sim como um olhar de eu posso fazer um conteúdo para ajudar mais mulheres, porque se elas estão fazendo dessa forma, é porque elas não estão entendendo muito bem qual é a proporção correta. Tá. E qual é o grande problema de tudo isso? Por que que esse é um prato que vai inflamar e vai engordar? Porque as proporções estão completamente distorcidas. Então, a quantidade que era para ingerir de carboidrato tá o dobro. Então, metade do prato tava só de arroz e feijão, ou de macarrão, ou daquele cuscuz lá. Proteína e fibras, que são nutrientes que dão muita saciedade, um tantinho assim, ó. Aí veja, saladas e legumes, além de darem muita saciedade, são alimentos que têm pouquíssimas calorias e são ricos em fibras, que são nutrientes que, além de dar saciedade, ajudam no funcionamento do intestino. Ou seja, esses nutrientes que deveriam ser consumidos em uma proporção muito maior, tá sendo consumido assim, ó, desse tamanico, desse titico aqui. A proteína, a mesma coisa. A proteína é um tipo de macronutriente responsável por nos dar saciedade. Então, se você for lá e consumir um pedacinho muito pequenininho, o que vai acontecer? Dali meia hora vai estar com fome. E era isso que eu percebia. Aí, obviamente, um almoço como esse é uma quantidade de carboidrato exagerada para uma refeição, uma quantidade de fibra e de proteína pequena. Aí o que acontecia? Meia hora depois a mulherada já estava com fome de novo, querendo procurar alguma coisa para comer. E normalmente esses eventos, né, são eventos que não tem muita opção assim, né, para você ficar lá fazendo lanche. Não tem. O que tem? O que tinha lá? Uma máquina daquelas que tem salgadinho, chocolate, barrinha, era isso que tinha. Então, a hora que começava a bater uma fome, o que essa mulherada fazia? Ia lá na máquina e ó, no chocolate. No chocolate, no doce, na bolacha, no salgadinho. Então, não é um tipo de refeição funcional. Nem quando está fora, muito menos quando está em casa. Porque quando a gente está em casa, a gente belisca da mesma forma. Começou a bater fome, o que vai acontecer? Ai, eu vou lá beliscar um chocolatinho. Por isso que a maioria das mulheres, elas terminam uma refeição ainda com fome. Então é aquele negócio assim, meu Deus, eu acabei de comer e eu já tô morrendo de vontade de comer um doce. Por quê? Porque não está saciado o suficiente. Porque quando a gente tá saciada o suficiente, a gente nem lembra do doce. Nem lembra que ele existe. Aí no primeiro dia eu observei isso, né? Aí eu falei assim, bom, eu vou continuar fazendo meu prato do jeito que eu sempre faço. Inclusive, eu até postei nos stories e tal, o jeito que eu faço o meu prato. E eu vou contar quantas horas eu vou ficar saciada com essa refeição, com esse prato. E assim, gente, eu não mudei nada do que tinha. Eu comi exatamente os mesmos alimentos que elas. Os mesmos. A única diferença foram as proporções que eu utilizei, que foram diferentes. E eu falei, eu vou contar quantas horas eu vou ficar saciada depois que eu fizer essa refeição. Gente, vocês não têm ideia. Eu almocei, eu não lembro que horas que era, se era 1h30, 2 horas, era mais ou menos por volta de 1h30, 2 horas. O lanche que eles deram lá, tinha um coffee break lá no final da tarde, se eu não me engano foi 5 e pouco, 6 horas mais ou menos, eu ainda estava zero fome.
E eu tinha almoçado entre 1h30 e 2 horas. Então eu fiquei mais de 4 horas extremamente bem saciada. E obviamente ali tinha esse coffee break. Como eu sabia que o jantar ia demorar bastante, eu falei, eu vou comer, porque eu não sei que horas o jantar ia ser 9, 10 da noite. Então até lá eu ia, né, falei, vou precisar comer, porque senão eu vou ficar com fome. Mas se não tivesse aquela refeição, eu ia conseguir ficar sem comer seguramente até o horário do jantar. Eu acredito que no horário do jantar que ia começar a me dar fome, né, lá talvez por umas 8 horas, 8 e pouco. Ou seja, o poder da combinação certa dos nutrientes certos é o que faz o processo acontecer. Muito bem, então como que eu montei o meu prato para vocês entenderem que eu utilizei exatamente os mesmos alimentos que estavam lá disponíveis, só que eu usei numa proporção diferente. Então, ao invés de eu preencher metade do meu prato lá com arroz e feijão, na verdade nesse dia eu nem comi arroz e feijão, eu comi um purê de abóbora que tinha, que eu adoro, mas poderia ter sido arroz e feijão da mesma maneira. Então, ao invés de eu preencher metade do prato com o carboidrato, eu fiz o contrário. Metade do meu prato eu preenchi com muita salada e muitos legumes. Eu até mandei uma foto pra minha mãe, até postei nos stories. A minha mãe, quando ela sai comigo, ela tem vergonha. Eu falei, mãe, ó, eu aqui em Brasília fazendo você passar vergonha na frente dos outros. Porque ela fala que eu encho muito meu prato. Ela fala assim, ai, você tem que pegar a salada separada, pega no outro prato, porque senão você enche demais o teu prato, parece que você tá comendo uma montanha. Eu não tô nem aí, né? Eu não me importo com o que os outros pensam. Ai, mas é desagradável, porque você tá na frente das outras pessoas, é feio. Eu falei, mãe, eu não tô nem aí, entende? Eu não ligo pra isso. Por quê? Se eu não preencho metade do meu prato com as saladas, eu me perco nas proporções. É isso que acontece. Então, se eu não deixo metade do meu prato muito bem separado para essas saladas / legumes, eu me perco nas proporções. Desse jeito não tem como errar. Então, deu até um pouquinho mais da metade, porque ele passou um pouco da metade do prato. Então, eu peguei todos os tipos de salada que tinha lá, porque eu amo salada. Então, tinha uma salada de rúcula, que é a salada que eu mais amo. Tinha rúcula, tinha tomate, tinha alface, tinha uma salada que tinham várias folhas misturadas, assim, uns pedacinhos de queijo branco, tava bem gostoso. E aí peguei alguns legumes cozidos também, que tinha algumas opções. Então, mais da metade do meu prato tava ali super, 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 super cheio de legumes e saladas, ou seja, fibras. A outra metade eu dividi em 2 partes. Então, na primeira parte, o que eu fiz? Dá-lhe proteína. Vocês acham que eu peguei um tiquitinho desse tamanico aqui de proteína? De jeito nenhum. Eu peguei 2, assim, eram 2 pedaços de tilápia, talvez 2 filés médios, mais ou menos ali 2 bandas ali, um filé grande ou 2 médios. Minha proteína garantida. E aí o último espacinho que sobrou, aí sim eu coloquei o carboidrato, que era o purê de abóbora. Então ficou uma proporção de 1/4 de carboidrato, 1/4 de proteína, mas muito bem servida, e mais da metade de legumes e saladas e fibras. Resumo da ópera. O que acontece comendo esse prato? Nem consegui comer sobremesa, lá tinha sobremesa também. Eu nem consegui comer, assim, sobremesa tinha pudim, se eu não me engano, no primeiro dia. Não. Acho que no segundo dia tinha pudim e no primeiro dia tinha tipo um merengue, assim. Eu não gosto muito dessas coisas, né? Então, eu nem peguei, porque eu tava, tipo, zero vontade, porque eu tava tão bem saciada que eu tava zero vontade. Mas aí, o que eu fiz? Tinha salada de fruta. Aí eu falei, eu que não sou boba nem nada, que eu sei que a próxima refeição vai demorar bastante, mesmo sem fome, eu já tava, tipo, extremamente saciado. Eu vou pegar uma cumbuquinha de salada de fruta, porque mais fibras pra mim, mais saciedade pra eu esperar a próxima refeição. E foi assim que eu fiz. Fui ali, fiz um potinho, mas assim, se eu fosse fazer uma refeição mais próxima, se eu tivesse como fazer uma refeição mais próxima, eu nem comeria a salada de fruta, porque eu tava zero fome. Zero, zero, zero. Eu nem pensei em sobremesa. Agora, se eu tivesse feito o meu prato de acordo com o que as outras mulheres estavam fazendo,
que ia acontecer? Eu ia terminar a minha refeição ainda com fome. Então, o que eu ia fazer lá na mesa do doce? Eu já ia ir direto. Porque quando a gente tá com fome, a gente não consegue avaliar muito bem o que a gente come e nem o quanto a gente come. Então, o que eu ia fazer? Eu ia terminar aquela refeição e aí simplesmente já ia lá e já ia no doce direto. Agora, eu tava tão bem saciada, mas tão bem que eu passei pelo lado daquela mesa, tipo, nem me apeteceu. E no segundo dia foi a mesma coisa. Eu me servi exatamente da mesma forma. Exatamente, sem tirar nem pôr. Mais da metade do prato, com muita salada, muito legume. A única diferença foi que no outro dia eu comi, ao invés de comer purê de abóbora, eu comi um cuscuz marroquino lá, que tava muito bom, inclusive. Bem gostoso. Foi isso. Essa foi a diferença. Mas poderia ter sido arroz e feijão, só uma troca ali de carboidrato. Poderia ser. No meu dia a dia eu sempre como arroz e feijão. Mas lá, como tinha uma coisa diferente, eu falei, eu vou apostar no diferente, né? Pra comer uma coisinha fora um pouco aqui do meu habitual. Mas vocês conseguem entender a importância de vocês consumirem os nutrientes certos para se manterem muito bem saciada? Principalmente quando a gente tá fora da nossa rotina. Por exemplo, quem tá viajando agora, carnaval. Quando a gente tá na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente ainda consegue organizar melhor as refeições entre, né, os lanches, enfim. Quando a gente tá fora, não. Não tem como levar marmita, não tem como levar lanche, fica muito mais difícil. Eu não tinha como levar. Então eu tinha que me garantir nas refeições que eu sabia que eu ia ter oportunidade de fazer. Porque senão, se eu não me garantisse, o que ia acontecer? Eu ia lá pra máquina, lá pra máquina de chocolates lá, e eu ia detonar lá. É isso que ia acontecer. Eu ia seguramente detonar os chocolates. E eu nem sou muito do doce, mas quando a gente tá com fome, independente se você se você não se você gosta, se você não gosta, você quer matar a fome. E aí, o que ia ter? Não ia ter nada fora aquilo. Então, eu ia ter que matar minha fome com doce. E aí que é o grande problema. Aí que é o grande problema. Por isso que muitas mulheres, quando viajam, acabam ganhando peso. As minhas alunas não. As minhas alunas, quando elas viajam, elas emagrecem. Inclusive, até tava falando com a Vilma, que é uma paciente minha, na sexta, ela falou, meu Deus, Carol, essa é a primeira vez que eu viajei e eu voltei 1,6 kg mais magra. Ela falou, eu voltava sempre 5 quilos a mais. E ela ficou 20 dias fora, sem treinar, só se alimentando bem, consumindo os nutrientes certos nos horários certos. Aí ela falava, gente, eu fiz o café da manhã igual você me ensinou. Gente, eu simplesmente não sentia fome. Eu ficava horas saciada, ia pensar em comer só na hora do almoço, mas também na hora do almoço eu consumia os nutrientes necessários e aí também não exagerava. E esse é o segredo. Esse é o segredo, meninas. Então, vocês usarem as proporções certas, consumirem os nutrientes certos, é isso que vai fazer com que o resultado de vocês chegue. Venha mais rápido, e independente se vocês estão aqui, se vocês estão fora, se vocês vão viajar, o cronograma é o mesmo. Os nutrientes eles têm que ser consumidos em todas as refeições. Fibras e proteína têm que ser consumida em todas as refeições. E não é um tiquitinho, não é aquele pedacico aqui, não, é uma proporção certa para que vocês realmente fiquem saciadas. E dessa forma que eu ensinei, vocês conseguem fazer certinho, não tem erro, não precisa ficar pesando comida, não precisa ficar nada disso. Vocês acham que eu tinha como ficar pesando comida? Não, não tem. Eu simplesmente fui lá e fiz as proporções, assim como eu faço todos os dias. Vocês acham que eu fico pesando comida na minha casa? Gente, eu mal tenho tempo pra comer. Quiçá pra ficar pesando comida todo santo dia. Não tenho, nem tenho necessidade disso. O que eu faço? Sigo essas proporções. Dessa forma, eu consumo os nutrientes certos, nas quantidades certas e não exagero no consumo de carboidrato, por exemplo. Que é um tipo de nutriente que todo mundo tem medo,
Mas não tem que ter medo do carboidrato, tem que comer da forma certa. É lógico, quem vai lá e come o festival do carboidrato, que não come ele associado com fibra e com proteína, é claro que vai ter uma propensão muito maior para engordar. Agora, quem consome certo, assim como eu estou ensinando aqui para vocês, pode comer seu carboidrato em paz. Gente, carboidrato não faz ninguém engordar. O que engorda é a forma com que vocês comem e, obviamente, a quantidade. Quem exagerar na quantidade e comer das proporções erradas, obviamente, vai engordar. Mas assim como qualquer coisa que vocês consomem. O que precisa é consumir na forma certa, na proporção certa e na frequência certa. Todo mundo precisa de carboidrato. Todo mundo. Eu como carboidrato em todas as refeições. Todas. As minhas alunas também. Eu não deixo de comer carboidrato. Só que eu consumo da forma certa. Que é essa maneira que eu tô ensinando aqui pra vocês, tá? Gente, difícil o que eu falei aqui? Não é, né? Isso aí todo mundo consegue fazer tranquilamente. Nossa, eu fui em uma festa ontem e dei uma extrapolada, mas hoje já corri atrás do prejuízo, malhei muito. Então, ó, esse daí já é um problema. Você está tentando compensar o exagero que você teve no dia anterior. Aí o que acontece? Fica lá, ó, horas na academia, querendo compensar as calorias. Aí começa a querer fazer jejuns prolongados, não come direito. Não é assim. Exagerou? Ok, agora é vida que segue. Mas não precisa ir lá e ficar 2 horas na academia. Faça o seu treino normal, se hidrate bem, tome bastante água, volte para sua alimentação normal. É isso que vai fazer você ter resultado a longo prazo. Porque senão você começa a criar um sistema de compensação. Aí você exagera demais num dia, restringe demais no outro. Aí se você restringe demais, a tendência é você exagerar de novo. E assim vai virando um ciclo, tá? Então, primeiro de tudo, o ideal é já não exagerar, né? É ter esse autocontrole e usar também as estratégias certas justamente para não cometer exageros. Mas se exagerou, ok, segue o baile. Vai lá no outro dia, volta para a rotina alimentar normal e vida que segue. Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Ó, Suzy, sem leite condensado por cima da salada de frutas, hein, meninas? Exatamente. Salada de fruta, pelo amor de Deus, hein, gente? Botar açúcar na salada de fruta ou leite condensado me quebra as pernas. Deixa eu ver se ficou. Nutri, num prato com arroz, feijão e carne, posso considerar salada como cenoura, beterraba, repolhos crus? Porque são carbos também, né? Lu, beterraba e cenoura, até tava falando isso hoje com uma paciente minha. São tipos de legumes que têm uma quantidade um pouco maior de carboidrato em relação a outros. Mas eles não entram como carboidrato. O que entra como carboidrato é arroz, batata doce, inhame, macarrão, esse sim. Cenoura e beterraba, elas têm uma quantidade muito grande. E todo esse carboidrato que tem ali, ele é convertido em fibra. É basicamente só fibra. Então, por mais que tenha um pouquinho de açúcar, né, uma quantidade de açúcar um pouco maior, gente, ninguém vai comer um prato inteiro de cenoura e beterraba. Normalmente é porcionado, né? Coloca ali um pouquinho de cada uma, então consome como legume, tá? Não como carboidrato. Não substitui o carboidrato por ela. Beleza? Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Amo proteína, coloco bastante verdura e salada também. Arrasou, Gé. Arrasou. E tem que ser assim, porque eu vejo, gente, como as mulheres têm um consumo baixo, proteico. Eu fico assim, chocada. E quando eu começo a olhar assim, eu falo, meu Deus do céu, é uma ingestão proteica muito baixa. E olha só, meninas, a proteína, ela é importante pra nós, não é só pela saciedade. É também, mas não é só por isso. Depois que a gente passa dos 30 anos, a gente começa a ter perdas muito acentuadas, né? Então, quedas hormonais, a gente tem perda de colágeno, perda de massa óssea e perda de músculo, perda de massa muscular.
Então, muitas vezes as mulheres falam assim pra mim: ai, Carol, meu metabolismo tá lento, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Depois que eu passei dos 30, eu comecei a engordar, eu emagreço mais, meu metabolismo tá muito lento. O que que faz o nosso metabolismo ficar lento? Baixa quantidade de músculo no corpo. Porque imagine só, o nosso corpo, ele começa por conta da idade a degradar a musculatura. Se a gente não faz nada para reconstruir essa massa muscular, o que que vai acontecer com o nosso gasto calórico? Vai lá embaixo. Aí o que que acontece? O nosso corpo, ele passa a gastar menos calorias em repouso. É isso que faz a gente engordar, que é o que a gente chama de taxa metabólica basal. Quanto mais baixa a nossa taxa metabólica basal, menos calorias o nosso corpo gasta em repouso. Então, mesmo que você ingira pouco, já é o suficiente para fazer você engordar. Então, depois que a gente passa dos 30, é assim, obrigatório um consumo proteico melhor. O que que faz a gente reconstruir musculatura? Ingestão proteica e exercício de força. Então, é as duas coisas associadas que vai ajudar a esse metabolismo funcionar muito mais acelerado. É consumir uma quantidade proteica maior. E o que eu tô falando aqui, gente, pelo amor de Deus, não é só proteína. Não é só proteína. Tem que comer carboidrato, tem que comer gordura boa, tem que comer tudo. Mas não é só a proteína. É um dos. Quando a gente fala em macronutriente, os três são importantes. Carboidrato, proteína e gordura. Os três são importantes. Então, os três têm que estar presentes na nossa alimentação. Beleza? Mudei a minha alimentação. Introduzi as fibras certas. Mudei o estilo de vida, tomo água certinho, mas a prisão de ventre veio junto. Posso estar errando nas fibras. Aline, vários fatores podem estar acontecendo para o seu intestino estar preso desse jeito. Vários. Se você está com o intestino preso, alguma coisa errada está acontecendo. Porque o normal é acontecer exatamente o contrário. Então, ou você está consumindo também fibras em excesso, ou você não tá tomando a quantidade certa de água, mas aí eu não tenho como falar porque eu não conheço sua rotina, né? Aí teria que ver saber um recordatório aí para poder dizer qual é o problema, o que está pegando. Olha só, meu metabolismo é muito lento, gente. A maioria das mulheres ficam com metabolismo lento. E se não fizer nada para mudar, é disso para pior. É só engordar, engordar, engordar cada vez mais. Uma coxa de frango pode ir no prato com salada? Não entendi. Uma coxa de frango pode ir no prato com salada de folhas, feijão, arroz e cenoura. Gente, é assim, ó. O que vocês têm que entender? Prestem atenção aqui no que eu vou falar. O que eu estou ensinando aqui pra vocês é as proporções. O tipo do carboidrato que vocês vão consumir, o tipo da proteína, o tipo dos legumes e das folhas, vocês que vão definir. É indiferente. Ah, mas eu vou comer coxa de frango. Não tem problema, é proteína do mesmo jeito. Ah, mas eu quero comer bife bovino. É proteína do mesmo jeito. O que vocês têm que se atentar é a forma com que vocês vão distribuir esses alimentos no prato. Aí, independente se é arroz, se é macarrão, se é feijão, se é coxa de frango, tanto faz. Os nutrientes são... É lógico que cada alimento tem um nutriente diferente. Mas os macronutrientes são os mesmos. Entende? O que vai fazer a diferença são as proporções. Igual eu ensinei aqui, beleza? Nutri, fibra de maçã faz o mesmo efeito que o psyllium? Tem muita diferença entre eles? Gente, entendam. Vocês assistem os meus vídeos, eu faço muito vídeo com psyllium, porque é a fibra que eu mais gosto. Pra mim, pras minhas alunas, é a melhor porque dá mais saciedade, ajuda no funcionamento do intestino. Só que não existe só o psyllium de fibra. Todas as fibras são fibras. Linhaça, chia, aveia, fibra da maçã, fibra do maracujá, todas são fibras. Todas têm a mesma função. Todas as fibras têm a mesma função, que é aumentar a saciedade, evitar os picos glicêmicos. Porém, o psyllium é uma fibra que ajuda um pouco mais na saciedade e no funcionamento do intestino. Por isso que é o que eu mais
mas mostro aqui. Mas isso não significa que só isso que possa ser consumido. Não, a alimentação ela precisa ser variada. Inclusive, né, eu gravei hoje 2 vídeos falando, porque na semana passada eu também postei um vídeo falando das 3 fibras que eu mais gosto, né? Aí vocês tiveram muita dúvida de como usar, qual a melhor forma de consumir. Aí eu fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Mas todas as fibras são boas. Quanto mais variada for a alimentação de vocês, melhor. Consumo muitos carboidratos, principalmente o arroz. Tem que usar nessa proporção que eu ensinei aqui. Poderia repetir a proporção? Não, gente. Não dá, porque senão vai ficar muito... Eu fiquei, sei lá, meia hora falando das proporções. Porque eu falei primeiro errado, depois acerta. Mas não se preocupe, né? Eu não vou ficar repetindo aqui, senão vai ficar maçante com quem estava aqui desde o início. Mas não se preocupe, quem não conseguiu assistir desde o início, eu vou deixar essa live salva. Aí vocês podem assistir, compartilhar quantas vezes quiser, salvar, tá? Não se preocupe. O intestino da minha filha é travado, não é intolerante a nada, come saudável, seu peso é baixo. Provavelmente a alimentação dela não tá legal. Se o intestino tá travado é porque o corpo está inflamado. Qual o melhor exercício que você indicaria para mulheres acima dos 40? Gente, eu sou nutricionista, não sou personal. Então eu não posso falar daquilo que eu não tenho conhecimento, tá? O que eu posso dizer os exercícios de força, como musculação, ajudam na construção muscular. Então é o que eu falei. Para quem precisa acelerar o metabolismo, tem que fazer musculação para construir músculo para o metabolismo acelerar. Agora, qual é o tipo de exercício? Aí eu não sei dizer. Aí tem que ser um profissional, né? Deus o livre, eu me meter aqui onde eu não sei. Aí os eu nem sei, né? Não tenho nenhum conhecimento para isso. Nem tenho conhecimento para falar sobre isso. Meninas, então era isso. Vou ter que finalizar agora porque eu tenho que terminar o vídeo dessa semana pra vocês, senão vai passar do horário e aí vai dar errado o teste, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Quem não conseguiu assistir a live desde o início, tá tudo bem, não tem problema. Eu vou deixar salva para que vocês possam assistir, salvar, compartilhar quantas vezes quiserem, tá bom? Um beijo e um ótimo feriado aí pra vocês.